Oi, pessoal. Hoje nós vamos rever as orações coordenadas. Oração coordenada é a que se coloca do lado de outra sem desempenhar função sintática, ou seja, são sintaticamente independentes. Então, podem ser entendidas separadamente, sem que se perca o sentido individual de cada oração. As orações coordenadas, elas podem ser ligadas por conectivos, por conjunções, ou simplesmente justapostas, ou seja, separadas por vírgula. E é a forma como elas se unem que determina a classificação. Assim, se as orações elas forem simplesmente justapostas, separadas por vírgula, nós temos aí orações assindéticas. Agora, se a gente tiver uma oração que se une à outra através de um conectivo, de uma conjunção, nós temos uma oração coordenada sindética. Eu sempre reforço esse sim, porque ela possui conjunção, Ela é ligada à outra por conjunção. Sim, tem conjunção sindética. A gente começa falando sobre a sindética. Eu costumo colocar no singular, e já expliquei por quê, por conta que quando a gente está diante de uma oração coordenada assindética, pronto, acabou a brincadeira. É assim que eu sempre falo. São as orações coordenadas que não são introduzidas por conjunção, mas sim através de uma pausa, normalmente simbolizada pela vírgula. Tudo passa, tudo corre, é a lei. Nós temos aí tudo passa, tudo corre, duas orações que simplesmente são unidas através da vírgula. A sindética, pronto, acabou a brincadeira. Já se nós estivermos diante das sindéticas, e agora sim no plural, que são aquelas coordenadas introduzidas por conjunção, eu costumo dizer que a brincadeira não acaba. Por quê? Porque as sindéticas, elas são subdivididas. Já veremos. Vamos a um exemplo primeiro. Deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. Nós temos aí o pois, uma conjunção. Então, pois o chão está molhado, é uma oração coordenada sindética, pois ela está aí se unindo à outra através da conjunção ou conectivo. Sim, estamos diante das sindéticas. E aí? As sindéticas são classificadas de acordo com a conjunção coordenativa que as introduz. Então, a sindética singular, porque pronto, acabou. Sindéticas, porque estão, olhem aí, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Nós temos 5 tipos de sindética. Então, vamos ver uma a uma e a gente começa pelas aditivas. Estabelecem ideia de adição, soma. Não venderemos a casa, nem venderemos o carro. Está entre parênteses porque a gente pode omitir esse verbo, para não repetir o que está na primeira oração, mas eu coloquei para que não pensem que é um período simples, porque possui apenas um verbo. É composto porque tem um outro aí mesmo que ele esteja omitido. Então, as principais conjunções aditivas. E, nem, mas também. Esse mais aqui não tem essa vírgula, é mas também. Então, temos aí exemplo de aditiva. Nosso próximo exemplo, adversativa. Estabelecem ideia de oposição, adversidade. Eu costumo muito falar em quebra de expectativa. Gostaria de ter viajado, mas não tive férias. Principais conjunções. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Eu sempre coloco as principais conjunções, possíveis, as conjunções que unem as orações sindéticas, mas eu já falei várias vezes
que no livro tem um quadro e tudo. Não precisa ninguém ficar, né, naquele desespero de decorar todas elas, até porque às vezes uma mesma, em um contexto, uma conjunção é aditiva, e em outro contexto a mesma conjunção é adversativa e também conclusiva ou explicativa. Então não precisa ninguém ficar desesperado tentando decorar, memorizar ou, como eu costumo falar, guardando no lugar especial da memória as conjunções coordenativas e as suas classificações, porque vai depender muito do contexto. É claro que você ler, você estudar, ajuda, e muito. Porque se você souber algumas, você vai podendo fazer substituições e facilita na hora de classificar. Mas nada vai substituir a percepção diante do conteúdo. Além das adversativas, temos alternativas, que estabelecem alternância, opções. Siga o mapa ou peça informações. Né? Principais, aí a gente tem o ou, ora, já, quer, siga, ou simplesmente o ou, como foi nesse exemplo aí. Temos ainda conclusivas, estabelecem conclusão, são todos certos. Portanto, não podem ver. Temos aí, portanto, não podem ver uma oração coordenada conclusiva. Né? Os exemplos de conjunções, portanto, logo, por isso, pois, assim. E o último tipo, explicativas. Estabelece uma explicação. Senti frio porque estava sem agasalho. Porque estava sem agasalho, né? Explicando o motivo de ter sentido frio. Que, porque, pois e porquanto, as principais conjunções coordenativas e explicativas. Vale ainda a gente destacar que o mesmo período ele pode ser composto por orações coordenadas sindéticas de diferentes tipos. O que eu estou querendo dizer com isso? Se um período tiver apenas duas orações, a tendência é que seja uma assindética e uma sindética. E aí entram as 5 opções. Agora, se a gente tiver, por exemplo, um período composto por coordenação e tiver 3 orações, como esse aí, Marcos estudou para a prova e fez todos os trabalhos, porém não conseguiu a média na disciplina. Nós temos um período composto por coordenação e temos 3 orações, porque nós temos estudou, fez e conseguiu, 3 verbos, 3 orações. Marcos estudou para a prova, é uma oração coordenada assindética, não possui conjunção. E fez todos os trabalhos, já é sindética, porque nós temos esse e aí, né? Então, oração coordenada sindética aditiva. E a terceira, porém não conseguiu a média na disciplina, também coordenada sindética, sendo que nesse caso sindética adversativa por conta da conjunção porém. Então, nós temos o mesmo período com 2 sindéticas, uma assindética, que não se subdivide. 2 sindéticas, uma é aditiva e outra adversativa. Ok? Achei pertinente colocar um exemplo desse tipo para que vocês estejam abertos a essa possibilidade. Não pensem que se tem 2 sindéticas, elas precisam ser classificadas da mesma forma. Não, elas podem uma ser classificada de um jeito e outra de outro jeito. Então, pessoal, assim, nós aí, mais uma vez, conversamos sobre as orações coordenadas. Fiquem bem, que em breve daremos continuidade. Tchau, tchau, pessoal!